Queridos irmãos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande que nós estamos aqui nesta terça-feira para conversarmos mais uma vez sobre o tema do Evangelho. Agora há pouco foi feita a leitura sobre a melancolia. É um tema ligado a uma bem-aventurança que Jesus proclamou no Sermão do Monte. E nessas bem-aventuranças nós vemos que foi um grande processo civilizatório que ele nos deixa e também de atenção interior e reforma interna, aquilo que nós buscamos sempre nas casas espíritas, ou nas igrejas, ou particularmente nos cursos. Bem-aventurados aflitos é o tema que depois acaba distribuindo e nós temos o tema melancolia. Por que bem-aventurados? Porque serão felizes aqueles que têm a bem-aventurança no coração. E o que é ter essa bem-aventurança nos nossos corações? Lembre-se, tenha bem-aventuranças aqueles que são pobres de espírito, aqueles que possuem a pureza no coração, os mansos e os pacíficos, os aflitos, e aí segue por Mateus capítulo 5, no nosso Novo Testamento. Mas é importante que saibamos também que o Evangelho segundo o Espiritismo não se destoa, não se distancia em nada do Novo Testamento. Porque às vezes as pessoas questionam se Kardec não teria dado um outro destino para o Novo Testamento, trazendo a interpretação como ele dá nessas bem-aventuranças e tantos outros capítulos que nós vamos fazendo a leitura. E Kardec acaba trazendo uma leitura para todos nós de qual é o comportamento e a situação espiritual se caso nós não prestássemos atenção nessa linguagem que Jesus nos traz. No caso aqui, os aflitos. Quem são os aflitos? Somos nós que procuramos a cura para determinada enfermidade, para uma angústia nas emoções, a busca de mais dinheiro, a perda de alguém que eu gostaria muito que tivesse ao meu lado. E todas as vezes que eu tivesse uma aflição, nós recorreríamos a alguém que pudesse nos socorrer interiormente. Mas se eu olhar o tema melancolia e ficar somente naquilo que a melancolia me traz, nós estaríamos também nos distanciando daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Porque o texto nos mostra que é o espírito com saudade do campo espiritual da onde nós viemos. Ele dá essa ênfase. E o termo melancolia, dificilmente nós ouvimos hoje alguém proferir. O que mais eu ouço é, no consultório: estou muito triste, doutor, estou com uma depressão, que eu sinto que isto vem crescendo de forma cotidiana, e ela não usa a palavra melancolia, porque é um tema antigo, mas não está desvalidado, continua tendo a sua validade. Mas ele tem uma sutileza, olha, algo melancólico, parece poético, mas ele existe atrelado à tristeza. E existe essa situação de você estar aqui e sentir saudade do plano espiritual. É raro, ouvir isso é raro, mas quem está próximo da doutrina espírita, ou dentro de uma religiosidade bastante exaltada, fortalecida, expandida, você sente saudade de algo que não consegue atingir, ao ponto da pessoa não querer mais viver neste plano por conta de existir alguma coisa melhor que o plano terrestre. E nós estamos vendo, por todas as leituras nas obras da literatura espírita, Kardec, principalmente o nosso Novo Testamento, o Evangelho Sagrado de Jesus, que é importante vivermos cada etapa das nossas vidas, aonde nós estamos, com quem você está e da forma como você é. Não é tão fácil assim quando nós estamos dialogando ou vivemos aqui dentro de nós. Por isso que é tratado
esse ponto da melancolia. Agora, veja, quando eu chego para você e falo assim, olha, eu sinto uma saudade do plano espiritual, que lembrança você tem do plano espiritual para que você possa sentir essa saudade? A lembrança mesmo, trazendo isso na mente, quase não. Eu posso ter sonhos, processos oníricos, que faz com que eu me veja no plano espiritual, eu consiga ter um entendimento, porque eu estou aqui dentro de uma linguagem que vai tratar sobre isso. E a leitura vai me expandir para isso também. Mesmo se eu estiver dentro de uma outra igreja, eu vou me conduzir para um campo que existe algo melhor que a terra. Aí eu quero me distanciar, eu falo, olha, eu sinto uma saudade de algo que eu preciso voltar para lá. Quando eu faço uma leitura da espiritualidade, do espiritismo, eu vejo que é uma saudade do plano espiritual. Ponto. Mas eu não posso retornar para lá por hora, enquanto nós não utilizarmos todas as nossas etapas de trabalhos por onde eu estou vivendo, nesta etapa de vida. Para que eu não alimente a ideia de terminar com a minha vida e querer correndo para o plano espiritual e encontrar aquilo que eu deixei algum dia. Se é me ofertado um campo de trabalho, de desenvolvimento, de evolução, é aqui que nós estamos dialogando e que existe a necessidade de eu estar agora. Dentro do Espiritismo nós conseguimos ouvir isso das pessoas, ao ponto de nós termos que ter a consciência que você está aqui, vivendo este presente, sem aquela ansiedade de querer ir para um outro mundo. Quem vive isto e quem faz as leituras da literatura espírita vai se conscientizando dessa importância, para que eu não me promova um desligamento bruto e até vivendo num futuro que nem chegou ainda, que é o que nós chamamos de ansiedade. Parece estranha essa linguagem, mas Kardec trata isto nesse campo melancólico. Bem-aventurados os aflitos. E às vezes nós vivemos tantas aflições e provocamos tantas provações nas nossas vidas pelas minhas próprias mãos, que nem Deus gostaria que isso acontecesse com você. Tamanho é o seu poder de construir coisas para o próprio caminho que nós estamos. Se nós olharmos para os tempos atuais, nós vamos ver o que é essa tristeza que nós estamos vendo da melancolia. Kardec, me perdoe, eu vou me distanciar um pouquinho do seu texto e vou tratar sobre a tristeza que está assolando o mundo e a depressão também. Nós temos alguns pensadores, eu não gosto muito de falar isso durante o Evangelho, porque esse campo é específico para Jesus e Kardec. Mas nós temos alguns pensadores, filósofos gregos. Vamos citar Aristóteles, 300 anos antes de Jesus. Ele dirigiu uma carta ao seu filho, que chamava-se Nicômaco. Ética Nicômaco. Eu sempre falo isso para os meus alunos na faculdade, apesar de ser uma faculdade de Direito, mas eu trago um pouco da filosofia para que nós possamos entender aonde nós estamos nos situando e como eu devo tratar o bem do outro e em mim também. E esta carta é dirigida ao filho. Aristóteles falava sobre a excelência moral, sobre o bem interior que ele deveria construir. Ele ajudava nisso também, como pai. Mas ele deveria construir para que o caminho dele fosse bonito e suave. Aparentemente, quando eu falo isso para você, você vai acreditar que isto é um mundo cor-de-rosa ou de ilusões. Não para nós que alimentamos essa ideia de espiritualidade e para o plano espiritual, que acredita nas nossas potencialidades, já colocada por Santo Agostinho, um filósofo maravilhoso da Igreja Católica. E Aristóteles coloca isso para o seu filho: desenvolva
juntamente comigo, no percorrer do caminho, a sua excelência moral. Vamos trabalhar para isto. O gostoso desse diálogo e desse discurso é que nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos trabalhar juntos para que as coisas aconteçam também pelas suas mãos e não somente pelas mãos dos pais. A presença dos pais é imprescindível na vida da criança ou aquela pessoa que está criando aquele ser. Mas a sua presença, as tuas mãos, também são imprescindíveis neste construir. Um outro contemporâneo, que chama-se Zygmunt Bauman, ele vem trazer um livro muito famoso que chama Modernidade Líquida. Essa modernidade líquida, ele vem dizer sobre esse sentimento frio que nós estamos de um para com o outro. Parece que nós, estamos distantes de mim, de mim mesmo, e da outra pessoa. Dentro dos lares, irmão desconhece irmãos, ou irmão, mãe com pai, pai com filho, e coisas que vão se encaminhando nesse sentido. Ao ponto de nós comparecermos em alguns lares para introduzir o Evangelho no lar, e nós, a convite da própria família, dentro da casa espírita, que tem alguns departamentos nas casas que cuidam disto. Ao ponto de você ir na casa das pessoas e você não consegue reunir, porque cada um está com uma determinada atividade. Não é crítica em relação a tudo isso, porque eu fui até a casa da pessoa, mas ela nos convidou e está vindo até você uma proposta que nos faz com que os nossos corações se tornem menos frios. E esse pensador nos traz isto, esse distanciamento, essa sociedade ou essa liquidez nos nossos relacionamentos. Tudo é muito rápido, pouco importa o que você está dizendo ou pensando. Isso vem também sendo fortalecido pelos campos eletrônicos que nós temos em mãos. Não vamos desprezar isso também, que esse campo eletrônico tem nos ajudado. Mas vem ao encontro, esses pensadores, Jesus vai mais ao encontro deles do que eles, ao encontro de Jesus. No fortalecimento daquilo que Jesus pede para que nós tenhamos em mãos. Não nos distanciamos ou nos tornemos frios para conosco e para com a outra pessoa. Essa frieza que eu sinto, esse distanciamento, ou essa falta de ligação com o Santo Evangelho, vai fazendo com que eu vou me distanciando do campo mais precioso que está no segredo das nossas almas. Por ora, nós temos aquele automatismo do meu corpo funcionar, minha mente. Eu vou funcionando, fazendo tudo rapidamente, e estou distante do Evangelho, daquela linguagem que Jesus traz nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os puros de coração. O que é a pureza de coração quando você chega perto de uma determinada pessoa, que você está em aflição, e ela profere uma palavra para você, ela te acolhe no olhar, no abraço, na presença, no silêncio dela, ela nem falou nada, o silêncio dela, ela te acolheu. Este é a ausência da frieza, é o que Jesus pede para que nós nos aproximemos novamente, que é a codificação que a alma está pedindo para que nós tenhamos. Se nós pensarmos entre tristeza e depressão, tem uma diferença. Ela está triste por algum motivo. Qual é o motivo da sua tristeza? Olha, eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Eu perdi o meu veículo, que aconteceu alguma coisa com ele. Eu perdi o meu relacionamento
A perda primeira que eu havia falado, a morte de alguém. Eu perdi um relacionamento que eu amava demais, aquele rapaz ou aquela moça. Eu perdi o emprego, vem uma tristeza, e ela é saudável por meu campo emocional. Eu preciso ter essa tristeza, porque é a polarização, tristeza e alegria. Então, eu começo depois a me despertar, eu saio dela e volto a sentir a alegria novamente. O campo depressivo, ele vai se despontar naquela situação apática, distante, ausência, de sentimentos, do mundo, do contato que eu tenho com as pessoas, uma coisa que vai me levando para uma profundidade que eu não sei como surgiu aquilo, eu não sei diretamente, mas ela pode ter alguns fundos, um fundo hereditário. Gosto de falar sobre isso porque os neurotransmissores, eles acompanham essa hereditariedade. Ou algum desajustes, me perdoe, que eu tive durante os meus comportamentos, eu dou pouco a importância daquilo que eu estou sentindo, escuto muito mais a outra pessoa do que o meu próprio coração. Eu me aterrorizo facilmente com as coisas do mundo. Então eu me desajusto de uma tal maneira que eu desequilibro esses neurotransmissores, onde existe a necessidade de uma psiquiatria, medicamentos. Mas existe também essa outra ausência deste bem que Jesus está trabalhando em nós, pelo Santo Evangelho. É este bem, não é aquela positividade que nós vemos rápida, emergente, que surge. Eu acompanho todas as pessoas, mas é algo que eu vou construindo nesse meu cotidiano. Basta nós vermos uma das parábolas lindas do Evangelho, que é a parábola do semeador. O que ela me fala? Ali Jesus nos traz um código excelente para que eu possa visualizar o que está acontecendo no meu interior e aonde eu poderia prestar atenção. Esta atenção ligadas, essas bem-aventuranças que nós estamos dialogando, que eu acho uma parte espetacular. Mateus traz isso com um carinho, uma grandeza, uma gentileza, para que interiorizasse isso em nossos corações e nós carregássemos isso por toda a nossa caminhada. Um homem saiu a semear, e a cada momento ele joga a semente em um determinado canto. Ora ele joga a semente numa estrada, ora ele joga a semente em cima de uma pedra, e ora ele joga a semente e ela cai num espinheiro. Quando a semente ela cai na estrada, ali demonstra a parábola de Jesus, que vem alguém, um pássaro, e atira dali. São os nossos campos. Hoje nós estamos dialogando, refletindo sobre o Evangelho. Você sai da casa fortalecida, você vai até a igreja, até um consultório, você sai fortalecida. Aí você adentra um determinado ambiente e você ouve uma série de coisas que não fazem parte da sua vida. Ou alguma maledicência, ou algum comentário, alguma coisa. E aquilo fica de uma forma tão grandiosa, e aquela sua alegria, ela cai por terra, porque é como se aquela palavra, a presença daquela pessoa, tirasse todo o bem que você levou dessa casa nesta terça-feira. Porque eu vim buscar ajuda, eu saí daqui de forma grandiosa. E amanhã eu entro novamente naquela situação por conta de um comentário de uma determinada pessoa. Basta abrirmos, às vezes, uma rede social e verificar um comentário, eu já me entristeço por a vida de uma pessoa e eu comento ali e critico, esbravejo em relação a uma pessoa que criticou a outra. Tamanho é o campo feroz que eu me proponho a isto.
foi embora aquela esperança que você estava nutrindo para que você preservasse aquele bem que Jesus havia colocado para nós. Você tem esse bem em você. Lembre-se da outra passagem, né? A semente ela cai em uma pedra, tem terra, mas ela está em cima de uma pedra. É como se de repente ela começasse a criar raízes, mas logo após a terra tem a pedra. E é assim que eu me encontro. Joga-se a semente, mas eu estou ainda de uma forma, né, impossível para que as raízes se aprofundem e dê flores e frutos. É esse coração que Jesus também ele vem tocar. Veja só, né, quando ele fala neste momento, né, se alguém vos ferir uma face, ofereça outra também. É uma maneira para que eu possa trabalhar esses sentimentos em mim. Na realidade, não é que você não deva reagir a uma determinada agressão ao ponto de você se defender, mas não devolva um insulto e não guarde aquilo como uma mágoa, porque aquele que te ofendeu, que te insultou, muitas vezes tem mais problemas que você, que houve o desaforo. Então, outro dia, num determinado local, uma moça comentava comigo enquanto ela me atendia: olha, doutor, eu ouço tantos insultos aqui, as pessoas vêm comprar as mercadorias e eu ouço. Aquilo é um insulto na face direita dela. E ela entende os problemas que cada um está vivendo. Como que ela pode entender? É esse entendimento que Jesus pede para que nós tenhamos e não revidemos e nos aprofundemos nas raízes dessa semente que nós estamos dialogando aqui na noite de hoje. Para que esta pedra, ela não fique ali, mas ela se transforme em terra também. A mensagem aristotélica, né, vem ao encontro profundamente daquilo que Jesus comentava com todos nós. Quando os pais estão ali com seus filhos, é importantíssimo o diálogo da modernidade, mas coloque o diálogo, né, desse bem-fazer, desta excelência moral, desse comportamento, para que o coraçãozinho daquela pessoa não cresça apenas voltado às coisas mundanas, mas às coisas espirituais que ele vai vivenciar. Por ora parece que as coisas mundanas são as mais importantes, porque nós ganhamos uma ilusão assim fantástica aqui embaixo. Mas se isso não for plantado em tenra idade, a pedra se preservará. E quando a semente chegar, eu profiro a semente, conversamos sobre o Evangelho, eu recebo o passe, eu passo para a câmara de desobsessão, mas no dia seguinte, os meus pensamentos novamente não se elevam ao tal ponto de eu novamente angariar aquilo que eu não queria para a minha estrada, para a minha vida. Então, este campo de proteção, de segurança interna, né, de abertura de caminhos, começam todos esses fatores pela minha mente, pela forma como eu vou conduzindo. E essa semente vai criando essas raízes. E essa questão da face, oferecendo a outra face, o entender o comportamento da outra pessoa, não devolver a animosidade, já vem de uma lei antiga, que é a lei de Talião. Dente por dente, olho por olho. É quando começa a existir o primeiro código para regular a sociedade. Ou seja, o rei Hammurabi, na Mesopotâmia, viu uma sociedade desorganizada e pediu: precisamos reorganizar essa sociedade e criar leis para que as pessoas pudessem se respeitar ou se respeitar. Mas a lei era dura, era o dente por dente, olho por olho.
Jesus veio e transforma tudo isso e fala: queridos, né, trate o outro com mais amorosidade, né, com benevolência, né, para que você possa transmitir também, né, a caridade moral para ele e não apenas a caridade material. Que é essa moral que nós estamos dialogando. Você consegue chegar perto de uma determinada pessoa, né, e se acomodar e instruí-la para um bem maior. A última semente, nós estamos falando que a semente ela cai no espinheiro. Esse espinho são essas ilusões que as pessoas vivem, todos nós, não é só a outra não, nós vivemos isto, nós somos sufocados por isto. Então essa parábola é um campo magnífico para que nós possamos refletir e buscar este bem espiritual que encontra-se em nossas mãos e que eu preciso aproximar-me ainda mais do Evangelho, desse meu cotidiano e materializar aquele interior que nós estamos construindo, pode ser a partir de agora, e fazer com que essa tristeza se dissolva, né, até a depressão, com as devidas proporções. Temos mais discussões sobre isso ainda, né, no campo científico, mas essa melancolia que Kardec nos traz não nos deixa apenas no campo da espiritualidade, uma saudade lá do campo espiritual, mas também da ausência do bem que nós estamos deixando de fazer para nós, para o meu interior, para esse respeito ao meu templo e também distribuir isto para o meu semelhante. Roberto, já deu 10 minutos bem? Não? 10 minutos ainda, né? Eu estou pensando aqui, 8, para distribuir isso para os meus semelhantes. Agora, não muito longe, senhores, nós podemos também observar todas essas questões. Nós estamos trabalhando em Mateus 5 até capítulo 13. Nós também trabalhamos a parábola dos talentos. É uma outra parábola que eu gosto muito, porque ela trabalha esses talentos que estão mal acomodados, enterrados em nossos interiores. Por que Jesus tratou sobre isto? Porque ele sabia que nós tínhamos muitos valores e nós não tirávamos isto de dentro por conta dessa superficialidade que nós trabalhávamos. Isso que nós conversamos agora um pouquinho sobre essas questões. Então, esse bem que é trabalhado nesse talento, ele pede para que nós não enterremos isto. Agora, como que você não enterra um talento? Fazendo com que aquilo que você sabe fazer, o seu melhor, as suas palavras, o seu pensamento, apareçam. Então, eu gostaria muito que você fizesse uma palestra aqui na frente, falasse sobre as coisas do Evangelho, e ela começa a falar de uma tal forma, que aquilo começa a sair de uma tal maneira de dentro dela, e ela traz os talentos espirituais para fora, e faz com que as pessoas ouçam de uma tal maneira, que ela toca no coração da outra pessoa. Alguém me tocou. Em contrapartida, na empresa onde ela exerce as atividades profissionais dela, ela sabe exercer de uma forma magnífica, um campo de RH, uma advocacia, um campo da psicologia, um campo de economia, um campo de tecnologia da informação. Ela é maravilhoso quando ela trabalha com isso, e as explicações que ela dá para as pessoas que estão envolvendo a pessoa dela. Mas tem um outro campo também, que essas parábolas dos talentos pedem, que ela se aperfeiçoe e se esparrame ainda mais no exercício das atividades em mundos que ela está trabalhando, fora esse campo que nós estamos aqui efetuando hoje nesta comunhão de sentimentos e pensamentos. Ao mesmo momento que ela está trabalhando esse diálogo com as outras pessoas, ensinando
e exercendo a atividade dela profissional, ela está trabalhando também esta excelência moral dela, a caridade moral, o bem tratar a pessoa que está ao seu lado, a forma como você conduz a tua equipe, a forma como você trata o seu chefe, que é um campo corporativo que nós vamos desenvolvendo e que faz com que essas parábolas, se materializem. Nós podemos perceber quantas coisas o Evangelho vai se materializando nos nossos atos e nós achamos que este bem está apenas atrelado a essas paredes, aos passos do Roberto, às nossas flores, mas podem estar nas nossas mãos e na forma, Marcos, como nós conduzimos no nosso cotidiano, essas proximidades. Quantas vezes os senhores não chegaram novamente falando sobre isso e alguém foi falado, olha, a pessoa só veio fazer isto aqui, comprar isto, ou tratar isto, e ela tratou a todos com uma grosseria, ou tratou mal, ou com desdém, ou respondeu de uma linguagem super difícil, e você poderia ter simplificado a vida daquela pessoa numa forma muito mais esplendorosa. Isto é a parábola dos talentos. É a forma como eu vou conduzir esses talentos e fazer com que o seu bem interno, essa luminosidade, chegue até as vidas das pessoas. Nós aprendemos que a natureza e a espiritualidade não dá saltos. Kardec é claro quando ele nos mostra sobre os graus de elevação, elevações espirituais que nós temos no Livro dos Espíritos. Nós sabemos sobre isto. Em que grau eu me encontro? Eu gostaria de estar naquele grau onde eu pudesse ver mensageiros superiores se comunicando comigo. E às vezes o maior mensageiro que vem na comunicação é o meu irmão da estrada. Chamar a atenção. É para esses bens que nós estamos discutindo aqui, que está atrelado, pode ser até de maneira oculta, na melancolia de Kardec. Nós desconstruímos e nos ligamos ao bem-aventurados aflitos nesse sentido. Qual é a sua aflição? Eu não consigo sair da minha tristeza. Qual é a sua aflição? Eu não consigo sair da minha depressão. Qual é a sua aflição? Então Jesus veio para os aflitos. E não se despreza a medicina, em hipótese alguma, todo esse círculo científico que está aqui no planeta Terra para nos ajudar, tem um apoio da espiritualidade, mas também nós temos um grande chamamento para que eu me volte, que o aflito, que sou eu, a minha pessoa hoje, mesmo aflito da fome, ele vai reverenciar a Deus e falar, meu Deus, me ajude, me dê um caminho. E acreditem, às vezes que eu trabalhei com a psicologia hospitalar, as pessoas que estão no leito de morte, passando por uma dor, ela se reconhece, ela busca uma ajuda que vai além da matéria dela, para que ela possa chegar mais perto do coração, daquele sentimento que ela quer ser acolhida. Está ali os remédios, estão à disposição dela, dentro do seio hospitalar. Está ali. Mas tem algo que ela precisa. E quando você toca nela, e fala um pouquinho da fé, da esperança e da caridade, existe uma luminosidade no rosto dela, é que como se viesse uma esperança nova, fazendo com que ela renascesse daquele processo que ela está vivendo. Algumas não sobrevivem à esfera material, e outras sim. E elas retomam um caminho que até então desconheciam, que é o bem que Jesus nos fala, para que eu possa preservar este campo espiritual nessa integridade. Se por acaso eu me torno muito distante de mim mesmo, desse bem, vale sempre a pena
nós refletirmos sobre esse diálogo interno. Às vezes, conversando com as pessoas em câmaras de orientação na casa espírita, uma fofoca que eu vou falar aqui para os senhores, nem gostaria que saísse daqui. Mas nós conversamos sobre o Evangelho, as páginas, a importância de fazermos aquela leitura, e a pessoa acaba dizendo que o Evangelho é comprometedor, por isso que ela não se liga tanto a ele. Falam isso e não ficam vermelha. Eu entendo, porque todas as vezes que você fala, olha, seja humilde, vamos ver como é que eu posso ser mais humilde, na minha arrogância. Você sabe que nós somos uma fachada, né? Eu já falei, Jesus, o senhor sabe que eu sou uma fachada. Não é verdade? Então, como eu vou ser isto? Ah, não dá. Porque faz parte do meu orgulho e da minha vaidade. E também do meu egoísmo. Esses três são imprescindíveis para a estrutura da minha personalidade. Eu preciso deles. Não tema com isto, eu preciso. Mas eu posso equilibrá-los, reconhecê-los. Às vezes eu falo para ela, por que você é tão arrogante? Presunçosa? E ela toma um choque. E aquilo faz com que ela reconheça, ou às vezes nem não. Mas quando eu começo a ler o Evangelho, eu preciso me reconhecer em algum ponto. E reconhecer, olha, o caminho é este, Marcos, o caminho é este. Mas para que eu não saia daquela minha estrutura, porque eu tenho medo, eu me preservo e me distancio, eu acabo comparecendo às casas espíritas apenas pelo passe. De momento ele me é útil, ele me ajuda, ele me abre os caminhos. Mas lembrem-se que o maior guia encontra-se dentro de nós. A abertura dos nossos caminhos começarão por nós, ou começará por nós, juntamente atrelada a esse diálogo que nós tivemos na noite de hoje. É importante que saibamos também, para terminarmos, o Roberto, ele faz assim com o dedo, mas ele não é que ele está me chamando, ele está apontando para o relógio. Estou brincando, Roberto. Todos nós estamos condenados à evolução. Não tem o que fazer. E a vida vai nos chamar de uma maneira ou outra para que entremos na estrada. Estamos e nós vamos evoluir. Alguns mais depressa, outros não, mas lembremos, a vida vai nos chamar e ela toma conta de nós há tanto tempo. Eu tenho certeza que ela sabe o que está fazendo. Que a luz de Deus ilumine os nossos caminhos por onde passarmos e com quem quer que estejamos e estivermos. Obrigado, Jesus.